Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Caio, da visão. Glória a Deus. Quem está feliz por estar na casa de Deus, um lugar onde a palavra de Deus é ministrada, onde a palavra de Deus é semeada. Pode deixar ainda um pouquinho mais baixo, por favor. Nós estamos na série de mensagem O Poder da Sabedoria. O Poder da Sabedoria. Acende só a última luz lá de trás, por favor. Isso. Para que os irmãos não sejam pegos pelo sono. Então, o poder da sabedoria, nós estamos mergulhando dentro da palavra de Deus. Quando a gente mergulha para estudar a palavra de Deus, existe um benefício muito grande nisso. Que nós conhecemos como Deus pensa. Nós temos a oportunidade de entender como Deus pensou a criação, a salvação. Quando Ele enviou o seu filho, nós temos o privilégio de poder entender a mente de Cristo. Muitas mensagens são importantes quando a gente fala a respeito de vida emocional, quando a gente fala a respeito de vários temas, vida financeira, quando nós falamos a respeito dos princípios de Deus, quando a gente pega todos os nossos temas diários, das nossas lutas, prosperidade, tudo isso é muito importante. Mas mergulhar também no que o Senhor nos trouxe na sabedoria da palavra dEle, isso nos permite conhecer um pouco mais de nós mesmos, da nossa identidade, de quem somos nós perante Cristo, como foi o propósito da criação, como Deus pensou ao criar, ao fazer, ao enviar seu Filho. Então mergulhe na palavra comigo, com a gente, tenho certeza que Deus vai falar aos nossos corações. Então, a série O Poder da Sabedoria, nós passamos a respeito da nossa salvação, né, como se fosse uma série Netflix, com vários episódios, né? Então falamos a respeito da salvação eterna, falamos a respeito da lei e da graça, e hoje nós vamos, e vários outros temas, e hoje nós estamos falando sobre o verdadeiro batismo. O tema de hoje, o verdadeiro batismo, dentro da série O Poder da Sabedoria. Em Hebreus 10:20 diz assim: quem está pronto para um alimento sólido hoje? Hoje vem tutano do céu, gente, meu Deus. Olha só o que diz Hebreus 10:20. Por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Por um novo e vivo caminho, por um novo e vivo caminho, um novo caminho que Deus quer nos levar, que Ele nos abriu por meio do véu. Quem que era o véu? O corpo dele, que foi crucificado por nós. Portanto, que quando ele morreu, o véu do templo se rasgou, correto? O corpo representa o véu. Então, aqui fala que através do rompimento desse véu, através do corpo de Cristo, Ele nos deu direito a um novo e vivo caminho. Então, olha aqui que palavra mais poderosa, né, que o Senhor nos traz a respeito do que nós sabemos sobre batismo, né, o verdadeiro batismo. E hoje, para muitos, viver de aparência importa mais do que viver a verdade. É possível ver isso no Instagram, nas mídias sociais. Viver de aparência importa mais do que viver a verdade. Tem pessoas que estão vivendo o que nem pode, mas porque precisam viver de aparência, para sustentar aquilo que não é. Será se nós importamos mais com os símbolos do que com o entendimento? Eu conheço e converso com pessoas que, de uma certa forma, têm o hábito de manter alguns símbolos, mas não têm verdadeiro entendimento. Eu trabalhei nos Estados Unidos, como eu já comentei aqui, e eu trabalhava com o povo judeu. E eu lembro de um judeu legítimo mesmo, nascido em Tel Aviv, lá em Israel, com descendência toda judaica, com ortodoxamente ortodoxo, ao quadrado, e ele tinha alguns símbolos que ele carregava com ele, e alguns desses símbolos ele não sabia nem explicar. O povo de Israel, desde que saíram do Egito até sua caminhada, se envolveram com vários povos. O próprio rei Salomão
se envolveu com mulheres que eram envolvidas com o misticismo, com deuses pagãos, da onde veio também um pouco da Cabalá judaica, muita coisa a respeito de novas doutrinas, de símbolos. Então, alguns judeus carregam essas simbologias, alguns costumes, alguns símbolos mesmos, que não tem nada a ver com Deus, com Cristo, com o cristianismo, nem mesmo com o judaísmo. Né? E eu conheci vários assim. Então, será se nós nos importamos mais com símbolos do que com entendimento? Não, eu vou carregar essa estrela de Davi no peito. E você entende o porquê faz sentido ou não andar com uma estrela de Davi? Você entende o que aquilo representa? Ou só vale o símbolo para você? Será se batizar por batizar como um símbolo é mais importante do que entender sobre batismo, sobre o verdadeiro batismo? Quantos de nós preferimos ser superficiais a buscar a profundidade no conhecimento? Tem pessoas que defendem um governo de direita e tem pessoas que defendem um governo de esquerda. Porém, muitos não buscam ter profundidade e ficam na superficialidade. Ah, não, eu sou Bolsonaro, não gosto do Lula. Mas por que você... Ah, não sei, eu só sei que a esquerda... Ou então, não, eu gosto do Lula, quer saber de direita? Não, Deus me livre, aquele cara é um... Mas por que não? Ah, não sei, eu vejo aí os negócios, eu não vou com a cara dele. São superficiais. Então, quantos de nós, e eu me coloco dentro dessa indagação, preferimos ser superficiais a buscar profundidade no conhecimento? Será se eu sou um mero ouvinte e acomodado e não estou a fim de mudar crenças antigas criadas pelo homem? Então, é uma pergunta. Será se você é um mero ouvinte? Acomodado e não está a fim de mudar crenças antigas criadas pelo homem? Quantas crenças a gente carrega que às vezes vem dos nossos pais? Quem já ouviu aquela história, né, de que uma mulher foi perguntada por que toda vez que ela ia colocar o frango na panela, ela tirava os bracinhos, as perninhas do frango, colocava. E aí uma vez perguntaram, por que você faz isso, mãe? Ela falou assim, porque minha mãe fazia. Só que a mãe dela fazia, porque ela tinha uma panela menor e o franguinho não cabia inteiro dentro da panela. A panela dela era maior, ela podia colocar 2 franguinhos, mas mesmo que fosse um, ela cortava os pezinhos da frente, as patinhas, as asinhas e as patinhas, para poder seguir um rito, um costume que a mãe dela fazia, sem entendimento, com superficialidade. Ó, quem está rindo é porque já fez, hein? Nós estamos abertos a entender? Você está aberto a entender ou você está aberto a somente compreender? Qual que é a diferença, Beto? As duas que vieram de bicas, qual que é a diferença? Glória a Deus pela vida de vocês. Qual a diferença entre entender e compreender? Tem pessoas que estão abertas a entender, mas nem todo mundo está aberto a compreender. Todo mundo sabe a diferença ou não? Senão eu já pulo. Legal, vou falar. Quer ver a diferença? Vou dar um exemplo aqui, uma diferença básica a meu respeito. Se alguém disser que óleo de soja faz mal, então eu estou aqui do altar, Mauro, e falei assim, gente, óleo de soja faz mal. Vocês entenderam o que eu quis dizer? Ou não ficou claro? Óleo de soja faz mal, Deise, ficou claro? Vocês entenderam. Mas vocês compreenderam o porquê? Vocês somente entenderam. E tem muita gente que fica sempre na base do Wilker. Entendimento, Letícia. Só no entendimento. Porque o compreender gera desconforto, gasto de energia. E às vezes não é nem uma energia física, é uma energia mental. Que às vezes é mais difícil de querer gastar do que fazer uma corrida na academia, jogar um futebol. Então, entender, Dudu, é diferente de compreender. Mais um exemplo. Compreender é totalmente diferente de entender, porque gera o desconforto, confronto e desejo de evolução. O que é que isso gera? O compreender? Desconforto, confronto e desejo de evolução. Você tem que querer evoluir. Vou te dar um exemplo meu. Há um certo tempo, eu comia muito pão, bolo, café com leite. Eu era fanático com leite, coalhada, meu Deus do céu. Né? Eu comia 6 pães de manhã, né, 2 copos de café com leite e um bolo.
pedaço de bolo. E à tarde, mais 6 pães, mais um copo de café com leite. Meu pai, mãe, meu Deus, como vocês mantinham isso? Eu não sei. É Deus que multiplicava. Mas o pãozinho era mais barato, né? Na época era... Então, não era 3 por 10 nessa época não, mas já era 30 centavos o pãozinho. Olha a quantidade de trigo, de leite, 12 pães por dia. Até que um dia meus pais falaram assim, leite faz mal, o trigo não é bom, inflama, isso e aquilo. Eu entendi, inflama, faz mal, não é bom, mas eu compreendi. Aí o que eu falei? Para vocês eu vou continuar. Estão ali, eles podem testemunhar. E aí foi assim, eles pararam de comprar leite e eu comprava por fora. Eles pararam de comprar pão e eu comprava por fora. E eu falava assim, gente, que frescuragem, meu Deus. Mas eu não compreendi. E a compreensão traz profundidade e mudança. Aí eu lembro perfeitamente que um dia eu cedi. Eu disse, deixa, vamos fluir dentro disso. Parei de tomar leite, parei de comer pão. Gente, e aí eu falei assim, eu quero entender esse negócio, que eu queria confrontar minha mãe e meu pai com o conhecimento. Assim, vamos ver se isso aqui é... E aí eu comecei a mergulhar. E aí eu ia escondidinha lá, pesquisava, e eu sou curioso, gente. Se tem uma coisa que eu sou curioso. Se você me chamar para um debate, em qualquer assunto que seja, você pode esperar que eu não vou vir despreparado. Então, é uma característica minha. Então eu mergulhei, e quando eu fui entendendo todos os malefícios, os reflexos daquilo, eu falei assim, o quê? Eu vou parar com isso. E eu parei. Gente, quando eu parei, minha respiração melhorou, minha pele, que era toda caroçudinha nas costas, sumiram. Gente, eu não tenho o que dizer. O intestino funciona melhor. Se você tem o hábito de flatular demais, isso acaba, diminui muito. Se cortar o pum, é isso aí. Então, olha que interessante, reflete em tudo. Então, essa é a diferença de entendimento e compreensão. Política, mais um exemplo para vocês, tá? Eu sempre ouvia sobre política e eu me mantinha raso. E não estou querendo defender bandeiras aqui, mas eu era de esquerda. Eu tinha uma tendência mais voltada para o PT do que para algum outro tipo de política de direita ou centro-direita. Eu era mais voltado para a esquerda. Eu, na época das engenharias da vida, passei por cursinhos, faculdade, aí, de uma certa forma, isso é semeado ali na sua cabeça. Então, na engenharia civil, ambiental, elétrica, muito tempo ali, muito dentro de universidades estaduais, que principalmente tem esse viés, a estadual, federal. Então, eu tinha uma forte tendência de esquerda. Até que um dia, a pergunta que eu estou fazendo, se você está disposto a não somente entender consolação, mas compreender, é porque é o seguinte, Beto, quando você chega para discutir com alguém a nível de entendimento, a minha pergunta é, você chega disposto a mudar de opinião? Dificilmente, né? Esse é o problema. Você tem que chegar disposto a mudar de opinião. Com exceção daquilo que tange a soberania do nosso Deus. Mas você tem que chegar disposto a mudar de opinião. E eu vou dar um exemplo meu, para a gente poder dar prosseguimento dentro dessa palavra. Eu lembro que eu, sendo de esquerda, eu fui conversar com um cara a respeito de privatização. E esse cara era formado, estava terminando a formação dele em ciências políticas dentro da UFMG. Só que esse cara é muito estudioso. Pensa num cara inteligente, um cara nerd. E aí eu fui, 2 horas e 40 discutindo com esse cara, para entender, não discutindo agressivamente. Depois de 2 horas e 40 de conversa, eu virei para ele, Consolação, e falei assim, cara, você me convenceu. E eu vou te ser sincero, tudo que você me falou fez muito mais sentido e trouxe muito mais entendimento do que o que eu compreendia. Eu apertei a mão desse cara e falei assim, velho, obrigado. E eu falei assim, velho, você tem a manha, porque você me dobrou aqui. Mas eu estava disposto a mudar de opinião. E hoje, eu já tenho uma visão totalmente diferente. Se você for falar em direita e esquerda, totalmente voltado para a direita. Tive uma compreensão totalmente diferente das que eu tinha anteriormente, mas porque eu tinha a capacidade de humildade, Andréia. De sentar com alguém e ter a capacidade de falar, vamos ver se eu às vezes preciso mudar. Amém, Simone? Então, beleza, eu estou falando para vocês como eu mudei o meu pensamento político. Jesus veio trazer um novo e vivo caminho. Eu preciso que você esteja aberto ao confronto, mas é um confronto saudável de Cristo, que gera crescimento, que evolui, que desenvolve.
E a primeira coisa que eu queria que você pensasse que você entendesse, o pecado do primeiro Adão e a necessidade do segundo Adão. A Bíblia fala a respeito de Adão e Eva, que é o primeiro Adão. E a Bíblia fala a respeito do segundo Adão, que é quem? Cristo Jesus. Olha o que a Bíblia diz. Por causa do pecado de Adão, toda a raça humana estou sintetizando, foi afetada, recebendo a consequência desse ato. Estabeleceu-se a desordem no mundo, o homem sofreu um golpe espiritual e mortal, como retrata o profeta Isaías, em Isaías 1, 5 e 6. Vamos colocar aqui bem rapidinho. Eu vou passar numa leitura mais rápida, porque hoje vem muita coisa. Isaías 1, 5 e 6. Olha a consequência do pecado. Por que haveriam de continuar a ser castigados? Porque insistem na revolta, a cabeça toda está ferida, todo o coração está sofrendo. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. Essa é a condição que o pecado nos deixa. O homem herdou a natureza pecaminosa de Adão. Era preciso que um segundo Adão viesse ao mundo e resgatasse o homem da depravação e morte espiritual. 1 de Coríntios 45. 1 de Coríntios. Acho que eu escrevi errado aqui. 45, 46. Não tem 45, né? 4, 5. Vamos dizer se é 1 de Coríntios 4, 5. Fala a respeito do velho Adão, do novo Adão, mas vamos em Romanos 5, 14, 21. Romanos 5, 14, 21. Todavia, a morte reinou desde o tempo de Adão. A morte reinou desde o tempo de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir. Adão era um tipo daquele que haveria de vir. Ele era um tipo de Cristo. Estão conseguindo compreender? Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Está falando que o pecado veio através de um para todos. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Não se pode comparar a dádiva de um Deus com a consequência do pecado de um só homem, porque o pecado, de novo, veio o julgamento que trouxe condenação, mas a dádiva decorreu de muitas transgressões e trouxe justificação. Próximo. Se pela transgressão, de novo, gente, está vendo que toda hora que por meio de um só veio o pecado, veio a transgressão, veio a condenação, veio a morte, mas ele vem e já diz, por meio do outro Adão, se pela transgressão de um só a morte reinou, por meio dele, muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida, por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim, de novo. Será se deu um piripaque no apóstolo Paulo, em Romanos, aqui quando estava escrevendo, para que ele pudesse ir repetindo, parece que é a mesma coisa? Consequentemente, assim como uma só transgressão do primeiro Adão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, que foi a morte e ressurreição de Cristo, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Quem que traz vida então? Jesus Cristo. Amém. 19. Logo assim, de novo, como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim também, Caio, por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Que incrível. Então, quem nos justifica é Cristo. Não são as nossas obras, não são os nossos atos, não é o batismo, não é o jejum, é a morte e a ressurreição de Cristo. Obrigado. 1 Coríntios 15, 45.
É isso mesmo. Assim está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, que é o segundo, espírito vivificante, que é o próprio Cristo. Amém? Glória a Deus. A única oferta capaz de nos redimir. Agora nós não somos mais, escuta isso, que loucura que a Bíblia nos ensina. Agora não somos mais vistos como pecadores, fomos justificados por meio de sacrifício, que é a única oferta capaz de nos redimir. Hebreus 10, 11, 12 e depois o 14. Hebreus 10, 11, 12 e depois o 14. Essa é a única oferta capaz de nos redimir. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos repetidamente. Oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem... Gente, que nunca podem remover pecados. Ou seja, existe algum sacrifício que pode remover pecado? Jejum? Joelho no milho? Vigília para poder ficar tantas horas sem comer, mais tantas horas orando? Não. Que maravilha uma vigília, ficar tantas horas na presença de Deus buscando, faça isso. Mas não é o entendimento da lei, da vigília, do jugo, do jejum. É o sacrifício de um. Próximo. Porque por meio de um único sacrifício, de novo, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo justificados. Então, por meio de um sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre nós que estamos sendo santificados. Ele nos aperfeiçoou com a morte e ressurreição. Hoje, a regeneração não é feita mais por obras, nem por sacrifícios, jejuns, batismo nas águas, ou seja o que for. É feito por graça e pela misericórdia de Deus. A Bíblia mostra o renascer da água, porém a água simboliza o Espírito Santo. Tito 3, 5 e 7. Tito 3, 5 e 7 diz assim: estamos entendendo a respeito da única oferta capaz de nos redimir. 5 a 7. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, ou seja, não é pelo tanto que você ofertou na vida de alguém, vou comprar tanta cesta básica, vou doar para uma família carente. Não por causa dos atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador das águas. Pelo amor de Deus, gente, vamos ler, pelo menos vamos acordar. Eu sei que vocês estão acordados, mas vamos chacoalhar a mente da gente. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. 6, que Ele derramou sobre nós. Amém. Gente, vocês vão ter a oportunidade de aplaudir de novo, porque o aplauso é para Deus, então aplaude com vontade. Pelo amor de Deus, amém. Aleluia. Que Ele derramou sobre nós generosamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O que nos torna um novo homem não é passar pelas águas, mas sim o ouvir a palavra. O crente confessa, persuadido pelo Espírito Santo, que Jesus Cristo é o Senhor. Nesse momento, ele recebe o selo do Espírito Santo da promessa, Efésios 1, 11 a 13. Ou seja, o nosso regenerar, aquilo que nos marca, não é o descer, o imergir e o subir das águas, mas o que faz é quando nós ouvimos, cremos, persuadidos pelo Espírito Santo, confessamos, nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. A palavra fala que Ele começou a boa obra, que não haveria um justo sequer se não fosse por Ele. Ele te atraiu, Ele te amou primeiro, Ele te chamou. Então começa com Ele e termina com Ele. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Não fui eu que escolhi, eu que fiz. Neles fomos escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito de quem? Da vontade dele, Maura. Ele faz tudo conforme a vontade dele. Ele tem misericórdia de quem ele quer, ele salva quem ele quer, ele ama e rejeita quem ele quer. Nele, tendo sido predestinados conforme o plano dele. 12.
a fim de que nós, os que primeiros esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, não o jejum, o batismo, o sacrifício, não as tantas horas de orações, não o seu sacrifício de ficar. Creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. É forte ou não é? Quem que te sela com o Espírito Santo da promessa? Guarde para sempre na tua vida que a conversão, regeneração, Beto, restauração e novo nascimento são um ato exclusivo de Deus. Não cabe ao homem. Não é o fato de eu decidir fazer assim. Não. Quem tem o mérito é somente Deus. A soberania de Deus, daquele que é maior que João Batista. João 1, 13 e 15. João 1, 13 e 15. Falei que hoje vinha feijoada. Vamos lá, João 1, 13 e 15. Lara, tá pegando? Amém. Luiz Felipe, da visão que está aí atrás em pé, pegando do alto, hein? Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem. Foi sua vontade? Foi da vontade da minha carne? Meu Deus, não é pela descendência natural, não é só porque eu sou filho do bispo, aí eu... Não é por descendência natural, porque ele fala que até da pedra ele suscita um filho de Abraão. Os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne. O verbo vivo tornou-se carne e viveu entre nós, Jesus Cristo. Vimos a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. 15. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele quem eu falei, aquele quem vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Quem que é esse? Que ele fala que é antes dele, que veio antes dele e é superior a ele, porque já era ele. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A regeneração não procede do sangue, herança humana, nem da carne, não provém da vontade do homem. Jeremias 24, 7. Para você entender que não vem nada de você. Se você está aqui hoje, se você foi chamado, se você de uma certa forma serve a Deus, não é pela sua capacidade de compreender Deus, é pela capacidade que Ele te deu de ser chamado filho. Foi porque Ele te chamou primeiro, foi porque você foi escolhido de antemão, foi porque você foi chamado desde antes da fundação do mundo, filhos predestinados, eleitos em amor, sacerdotes reais, nação santa, povo exclusivo, sacerdote real, nação exclusiva de Deus. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me. Letícia, eu lhe darei um coração capaz de conhecer. Ou seja, Caio, não é mérito seu, porque você foi buscar a Deus na igreja e você encontrou. Eu lhes darei um coração. Se você está aqui, consolação, é porque Ele te deu um coração capaz de conhecer a Ele. Quem não é filho de Deus, nunca será. Porque aqueles que são, Ele lhes deu um coração capaz de conhecer e de saber que eu sou o Senhor, serão meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo coração, porque Ele te deu capacidade para isso. Vou te confirmar novamente Ezequiel 11:19. Ezequiel 11:19. O tempo está contra nós, a favor de nós, porém contra nós. Nós não temos meta, mas se atingirmos a meta, nós vamos dobrar a meta. Falta os aplausos agora, né? Darei a eles um coração não dividido. De novo, em outro livro da Bíblia, Ezequiel, estávamos em Jeremias, darei a eles um coração não dividido, e porei um novo espírito dentro deles. Quem que vai colocar o espírito?
porei um novo espírito dentro deles, retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. É Ele que chama, é Ele que traz, Fátima, Rosimar, Pai, glória a Deus. Algumas igrejas dizem que o batismo deve ser por aspersão. Outros dizem que é por imersão. Outros, quem passa pelas águas do rio, de rios correntes, que recebem o batismo do Espírito Santo. Porém, o batismo das águas é um rito de iniciação que faz parte da lei e das cerimônias judaicas, incorporado depois pelas igrejas protestantes, pela igreja romana, e posteriormente assumido também pela maioria das igrejas protestantes. Então, o rito do judaísmo era uma iniciação, um rito, fazia parte das 613 ordenanças. Esse rito foi incorporado por Roma e posteriormente pelo protestantismo. Por que nós fazemos um rito que pertencia à lei de Moisés, a qual diz que a lei está ultrapassada? Por que nós cumprimos algo que veio de um rito dos judeus, sendo que nós somos gentios? Foi por isso que nós fizemos aqui da última vez, mostrando como que Paulo exortou a Pedro, porque Pedro era judeu, mas vivia como gentios. Aí chegavam os colegas dele judeus, ele passava a viver como judeu. Aí Paulo falou assim, 3 tapas na cara, irmão, acorda, você não pode fazer isso não. Você está incoerente, obriga os outros a batizar, a jejuar, isso e aquilo, mas você mesmo não vive conforme a lei, mas quando com ele está... Gálatas 2, é isso mesmo? Gálatas 2? Ele exorta Pedro. E foi na frente de mais pessoas, tá? Por que você obriga eles a viverem como judeus, sendo que eles são gentios, mas você mesmo vive como judeu a hora que quer e gentio na hora que quer? Porém, o batismo nas águas é um rito de iniciação. Jesus batizou-se nas águas para cumprir a lei. Gente, o batismo era para quê? O batismo era para arrependimento, não é isso? Por causa dos pecados, correto? Por que Jesus batizou sendo que ele não tinha pecado, Beto? Por que, Simone? Ele não tinha pecado? Tinha, Jessé. Meu Deus, que bom. Ele batizou para cumprir a lei. Jesus batizou-se nas águas para cumprir a lei, mas João Batista reconheceu que o batismo de Jesus era superior ao batismo que ele fazia, que era até aquele momento. Por isso que a Bíblia fala em Mateus 3, 11, depois 14 e 15. Mateus capítulo 3, versículos 11, 14 e 15. A gente vai ler bem rapidinho. João Batista: eu os batizo com água para arrependimento, mas depois de mim, vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. João, porém, tentou impedi-lo. Ele falou assim: Jesus, como que eu vou te batizar? Eu que tinha que ser batizado por ti? Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? 15. Respondeu Jesus: deixe-me assim. Vocês podem só ler a resposta, a pergunta, resposta, tem problema? Vou contar com vocês. Vamos lá, faz de conta que é um reality show. Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. A gente está brincando aqui, mas a gente está falando de algo muito sério. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. Para cumprir toda a justiça. E João concordou. Por que isso é sério? Isso te permite conhecer a soberania do seu Deus. Isso te permite conhecer como Deus pensa. Isso te permite entender a sua identidade. Isso te permite entender a consciência de pecado, de lei. Nós que somos filhos, nós amamos andar em obediência. Quem decide andar pelo pecado, não é porque entendeu a graça, é porque não entendeu a graça, porque a graça constrange. É impossível você conhecer, não entender, mas compreender a graça e viver no pecado. É impossível. Você vai pecar porque você tem esse corpinho de carne aqui, que os hormônios não obedecem, que a mente às vezes desregula. Porém, a graça constrange. Quando você cai em si, você volta para os pés e fala: Deus, me perdoa. Olha o que eu fiz, olha o que eu pensei, olha o que eu falei. Mas não dá mais para viver longe da presença dEle. As ovelhas dEle reconhecem a voz dEle e o segue.
Hoje, há pessoas que acreditam que o batismo das águas regenera, perdoa pecados e salva. Mas eu te pergunto, que pecado tinha Jesus? Quem nos lava e nos purifica é somente o batismo, é somente o Espírito Santo. Tito 3,5. Tito 3,5. Quer cumprir o rudimento? Quer cumprir a lei? Cumpre. Mas você precisa entender o que a palavra diz a respeito disso. Não por causa de atos de justiça. Tem lugares que para você servir, você precisa batizar. Se você não batiza, você não pode servir. Por quê? Teve uma igreja que eu estava lá em São Paulo. E eu sabia de pessoas ali que estavam totalmente em pecado. Eu fui em várias igrejas lá, morei lá um tempo, voltei tem uns 4 meses talvez. E essa pessoa podia ceiar, ela estava em pecado. E eu não acho, eu tenho certeza disso, ela estava e conscientemente. E eu não sou batizado. Teoricamente eu não podia ceiar, mas é claro que eu ceiei, porque o líder me conhecia também. Mas o que eu quero te mostrar é o batismo que te faz merecedor de alguma coisa, o batismo na água, é o batismo que te classifica como capaz de servir, é a imersão nas águas que, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ele nos salvou pelo lavar das águas? Não, Ele nos lavou pelo lavar do Rio Jordão. Tem gente que nem tem dinheiro para ir para Israel. O que esse cara vai fazer, coitado? Ele nos salvou, coitado não, porque antes Deus o salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Aleluia! João Batista, amém, glória a Deus. Se batizar é algo indispensável para o cristão, um rito judaico, que fazia parte das 613 ordenanças, por que você não buscou conhecer as 613 ordenanças? Aí você só busca o que é conveniente. Eu já ouvi falar do batismo, do jejum, da vigília, então esses 3 eu vou cumprir. E os 630? Lindo, né? Você só buscou os 3 que falou na igreja, os 630 você deixou. Se isso era tão importante, por que o próprio Jesus nunca batizou ninguém? Davi, ele já batizou sim. Já? João 4, 1 e 2. João 4, 1 e 2. Os fariseus ouviam falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos que João. Tá vendo, Davi? Jesus fazia e batizava mais que ele, o Sami. 2. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. O próprio Jesus não batizou ninguém. Interessantíssimo, né? Efésios 4:30, vamos começar a mergulhar aqui nos versículos. Efésios 4:30, nosso tempo está correndo, meu Deus. Quem precisa ir embora correndo? A gente não vai demorar, mas pode mergulhar um pouquinho mais? Não, se não houver unanimidade, eu não vou poder estender, porque tem gente que mora longe. Gente, elas vieram de Bicas. Bicas é quase chegando nos Estados Unidos. Brincadeira. Mas quem tem sede da palavra, quem ama a presença de Deus não mede esforço. Eu sei que é isso, entendeu? Onde eu morei, eu não medi esforços. Eu já morei em vários lugares, mas eu sempre procurava um lugar onde a presença de Deus era avivada, onde tinha uma palavra. Glória a Deus. Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram... De novo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, selados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos em Efésios 1:13. Efésios 1:13. Quem te sela é o Espírito Santo. Não é nenhum rito humano, não é nenhum rito judaico. Quando vocês ouviram e creram na palavra, e batizaram nas águas, quando vocês ouviram, creram na palavra e aspergiram água, quando vocês ouviram, creram na palavra e batizaram pelo Rio Jordão, Arrudas, São Francisco, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados
em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Meu Deus, glória a Deus, aleluia. Gálatas 3:27. Gálatas 3:27. Pois os que em Cristo foram batizados, pois o que nas águas foram batizados, Zizi? Não. Foi, Deise, Rosimar, eu vi sua cara e falou assim, não, acho que foi, não, tô brincando. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Glória a Deus, é o poder e a soberania do nosso Deus, Mauro. A Mauro tá com a cara de tipo assim, esse Deus ele é mesmo, é tremendo, glória a Deus. Isso aqui não é para causar conflito, isso aqui não é para causar polêmica, não. Isso aqui é só para a gente conhecer a soberania do nosso Deus. Consegue entender? O nosso intuito é mergulhar na palavra. Quer você queira ou quer não, mergulhar na palavra é importante, te permite conhecer o seu Deus. O manual, que é a Bíblia Sagrada, a Constituição que a gente segue, ama e acredita. Na dispensação da graça de Deus, o único batismo é o do Espírito Santo. O batismo das águas é um rudimento, um rito, um símbolo. Faz parte das 613 ordenanças. É cerimônia judaica incorporada na igreja cristã. Eu morei nos Estados Unidos, trabalhei, foram 4 anos de ida e vinda com os Estados Unidos. Se eu não me engano, quando o homem faz 12, 13 anos, eles fazem uma festa, 15 anos, não lembro, que é a comemoração, 13, faz uma comemoração. Por que você não faz isso também? Quem aqui fez 13 anos e só a sua irmã fez uma festona de 15 anos? Ou pelo menos... Pois é, a minha irmã teve uma festa muito legal de 15 anos. A minha não, por quê? Eu tinha que ter feito com os 13. Não é verdade, Wilker? Mas você só quer cumprir o quê? O que lhe convém? Ou o que te pregaram? Mas por que não vai você mergulhar na palavra e entender? Na dispensação da graça, o único batismo é o do Espírito Santo. O batismo das águas é um rudimento, é uma cerimônia judaica, incorporada na igreja. Efésios 5:26, aqui a gente fala e prova na palavra, para a gente entender, provar o que a palavra diz. Vocês têm que questionar, vocês têm que perguntar, para santificá-la, tendo purificado, de novo, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante o batismo nas águas. Não, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Quem te purifica e regenera é a palavra. Meu irmão, você está em pecado, você quer viver uma vida nova, vai mergulhar na palavra. A sua mente, pelo lavar regenerador da palavra, é Ele que regenera. Se a sua consciência é uma consciência de pecado, de condenação, leia um pouco mais a Bíblia, desfruta um pouco mais da presença de Deus. 1 de Coríntios 1:17, é a palavra que regenera, é a palavra que lava, porque a palavra foi nos deixada pelo próprio Deus. Homens escreveram isso, mas inspirados pelo Espírito Santo, Beto. Pois Cristo não me enviou, quem que é esse aqui? Paulo. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. Como que o maior apóstolo fala isso? Cristo me enviou para batizar, eu só vou pregar? Então, o pregar é incompleto, Consolação, Tia Laila, o pregar é incompleto. Se eu preguei, está incompleto. Você entendeu e compreendeu, mas está incompleto. Agora, como é que é o seu nome? Ícaro, agora você vai lá e batiza ela, Ícaro, porque o meu é incompleto. Deixa eu pregar agora aqui, vou para Antioquia, preguei aqui para Fátima. Olha, compreendeu? Entendeu primeiro, depois compreendeu. Falei assim, beleza, mas ainda tem completo. A Rosimar vai te batizar. Aí eu vou para cá, venho, como é que é o seu nome? Jarmes. Aí eu preguei para o Jarmes, só que o Jarmes não quis nem me receber. Eu sacudi a poeira dos meus pés e fui para outra. Aí vim para ela recebeu, entendeu, compreendeu. Calma aí que a bispa vai te batizar. Aí vai, não, pois Cristo não me enviou para batizar porque é completo, mas para pregar o Evangelho, porque a palavra em si, ela é suficiente, ela é soberana, ela vem do verbo vivo que é Cristo, é ela o lavar regenerador da palavra de Deus, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada, para que a cruz de Cristo não seja em vão, para não anular o sacrifício de Cristo, algumas versões dizem. Efésios 4:5. Quem está gostando de mergulhar em águas profundas? Existem águas que dão nos sartelhos, existem águas que dão nos joelhos, existem águas que dão nos lombros, mas tem águas mais fundas, eu sei. Nossa, tocar essa música é muito bom, né? Há um só Senhor, uma só fé
e um só batismo. Quantos batismos existem? No Espírito Santo e o das águas? Não. Aqui está claro e muito sintetizado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia. Glória a Deus. Marcos 10, 39. Estamos caminhando para o final. Sei que tem pessoas que precisam ir por causa do horário, acordar cedo da manhã. Mas, gente, eu não posso deixar isso aqui pela metade. Podemos, responderam eles. Gente, presta atenção que maravilhoso. Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Qual que era o batismo que Jesus estava sendo batizado? Glória a Deus. O batismo era uma ordenança, assim como todos os outros 613 preceitos da lei. Estou falando para fixar bem, para você pesquisar. Será que estou falando alguma abobrinha? Vai e pesquisa. Chega lá quando Moisés começa a falar 600, começa a pesquisar, gente. Não só aceita, não. Pesquisa. E fala assim, a palavra fala que o Espírito Santo, estou errado, bispa? O Espírito Santo, ele conduz à única verdade. Não são várias verdades. A palavra, ela é multiforme. Ela te fala várias coisas no mesmo versículo. Mas a verdade é uma só, Beto. Não muda, não. Não é uma verdade para mim, uma verdade para o Beto, não. É porque muita gente busca a verdade do próprio conhecimento humano. Não aquele trazido pelo Espírito Santo. Mas uma ordenança para um povo específico que era o batismo. Os judeus. Quem que é gentil? Quem não é judeu. Você é alemão, você é gentil. Você é brasileiro, você é gentil. Você é ucraniano, você é gentil. Você é do Butão, você é um gentil. Por que você riu dele? Está no mapa. Então, quem não é judeu, não é de sangue judeu, é um gentio. Ótimo, entendemos isso. Então, o batismo foi uma ordenança do 613 para um povo em específico, os judeus, e para a antiga aliança, que é a lei. E essas ordenanças foram impostas somente até o tempo da reforma. Hebreus 9:10. Hebreus 9:10. Vamos correndo contra o tempo? Meu Deus. Eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação com água. Essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem. Gente, da nova aliança, do novo pacto. Gente, pelo amor de Deus, que isso aqui esteja cravado no seu coração. A gente vive um tempo de um pacto novo, de um vinho novo, como o Caio estava falando ali dentro. Não é um tempo em que se faz tudo, não, porque quem conhece a palavra é lavado pelo regenerado da palavra, não consegue viver no pecado, por mais que erra, falha, se arrepende e volta, porque a palavra não deixa. Eram apenas prescrições que tratavam de comida. Não pode carne de porco, pode carne assim, se tiver pata rachada não pode. Pata rachada, hein? E de várias cerimônias, é a cerimônia assim, é a cerimônia assada, e purificações com água, batiza, tira da água, batiza, tira da água. Essas ordenanças exteriores, que é do corpo para fora, que é das 603 ordenanças, foram impostas até o tempo da nova ordem, da reforma. Gente, não é da nova ordem mundial não, tá? Pelo amor de Deus, tá? Aqui está falando de uma aliança, da nova aliança. Da nova ordem sacerdote. Tá ficando claro? Aleluia. E o último agora, Romanos 10:4. O último não, tô brincando. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que crê. Aleluia. A tradição diz que é necessário crer e ser batizado para ser salvo. A salvação não é por aquilo que fazemos ou deixamos de fazer, e sim pela graça mediante a fé. Efésios 2:8. Efésios 2:8. Exato. Pela graça sois salvos por meio da fé. E a fé é um dom de Deus. Aquilo que é dom é o que foi dado. A fé não veio da sua capacidade de buscar a igreja, buscar a palavra de Deus, buscar a Deus no seu quarto. Ele te atraiu, Ele te chamou. Então, pela graça você é salvo. Pela morte e ressurreição dele. E isso não veio de você, não veio da sua capacidade. Isso é dom de Deus. O batismo nas águas era apenas sombra do batismo no Espírito Santo. Sombra. Mateus 3:11. Gente, me desculpa pelo horário, mas eu vou dar sequência.
Depois eu chego em casa, minha mãe puxa a orelha, Davi, você passou do horário. Tá certo, pode continuar puxando mesmo, eu vou ajustar aqui. Pai, pode puxar 3 vezes, mas eu preciso terminar isso aqui, consolação. Mateus 3:11. Eu os batizo com água para arrependimento, de novo, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de lavar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e fogo. Atos 1:4. Vamos ler de novo Atos 1:4. 1:4 e 5. Vamos lá, correndo, Yasmin, maratona dos versículos. Certa ocasião, enquanto comiam com eles, deu-lhes essas ordens. Gente, olha só. Olha o contexto aqui. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém. Quem está dando ordem a quem aqui? Jesus dando ordem aos? Pegou, Dudu? Ele não estava dando ordem para Paulo, não. Nada a ver. Confunde, não. Certa ocasião, enquanto eles comiam, Jesus deu aos discípulos certa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Não saiam de Jerusalém, espere a promessa 5. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Oh meu Deus, é Mateus 10:5 e 6. Mateus 10:5 e 6, aqui é o próprio Jesus falando, gente. Aqui não tem teoria do homem, aqui não tem teoria do... Não tem não, aqui não tem homem, tem Deus. Se começar a surgir homem aqui, acabou a palavra de Deus. Mateus 10:5 e 6. Jesus enviou os... Agora vocês vão entender, Lara, por que hoje a igreja protestante batiza, mas não cumpre os outros ritos, mas batiza. Você vai entender por que tem esses ritos dentro da igreja cristã. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirijam aos gentios. Quem são gentios? O cara de Butão, que a Deise falou, o cara da Noruega, quem não é de sangue judeu. Jesus enviou os 12 com a seguinte instrução: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Versículo 6, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. De Israel. Romanos 15:16. Romanos 15, versículo 15 e 16. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, com toda sinceridade, abrindo meu coração, principalmente para fazê-los lembrar novamente deles, por causa da graça que Deus me deu. De quê? Paulo falando, de ser um ministro de Cristo Jesus para os... então os discípulos que eram judeus foram enviados para da casa de Israel, certo, Simone? Mas Paulo foi enviado para quem? Para os... de ser um ministro de Cristo Jesus. Olha a palavra poder, um ministro de Cristo Jesus para os gentios, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus, para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pela água do Rio Jordão, santificados pelo Espírito Santo. Ai, que palavra poderosa, que regenera, que vivifica, que traz conversão, que traz entendimento, que te permite entender o tamanho do seu Deus. Atos 8, 14 e 17, já estamos terminando. Atos 8, 14 e 17. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhe impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. 18. Vendo Simão, quem que era Simão? Quem que era Simão? O Simão era uma espécie de um bruxo, de um mago, E esse Simão, que não é Simão Pedro da Bíblia, que fazia ali o misticismo dele, vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição de mãos, não com água, não com jejum, não com abluções, não com aspersão, não com isso, não com... Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro. Por quê, cara? Me passa essa senha aí, me dá esse pozinho mágico. Vendo Simão que o Espírito era dado com imposição de mãos.
Tá ficando claro, gente? O verdadeiro batismo, ele vem pelo lavar regenerador da palavra, Caio. Ele vem quando você ouve e você crê, porque Deus preparou seu coração, não foi a consola que a gente leu? Ele capacitou seu coração para receber a palavra da verdade. Você quer ser batizado de verdade? Busca todos os dias o Espírito Santo. Esse é o verdadeiro batismo. O verdadeiro batismo vem pelo lavar regenerador da palavra. O verdadeiro batismo não vem de atos humanos, não vem de um homem, por mais que seja um homem de Deus, te mergulhar nas águas e tirar. Mas o verdadeiro batismo, ele só vem pelo Espírito Santo de Deus, Rosemar. Coloque-se de pé, por favor. Caio. Aleluia. Obrigado, gente, por ter aguardado até agora, mas